Então, turma, vamos dar continuidade à nossa primeira aula de Química Orgânica, né? Introdução à Química Orgânica. E agora a gente vai dar continuidade, começando a partir, né, da teoria da ligação de valência, que é uma das teorias que vai explicar como é que esses átomos se ligam. Nós já entendemos o porquê eles precisam fazer ligações. Agora, vamos entender como é que essa ligação ela vai ocorrer. Vimos que existem três tipos de ligação química: ligação metálica, ligação iônica e a ligação covalente. Dentro da química orgânica, a mais importante para nós é a ligação covalente, que é quando ocorre o compartilhamento de elétron entre dois átomos. Então, qual é a definição dessa primeira teoria, que é a TLV, teoria da ligação de valência, que explica como uma ligação se forma? Uma ligação covalente se forma quando dois átomos se aproximam muito um do outro e o orbital ocupado com um único elétron em um átomo se superpõe ao orbital ocupado do outro átomo. Então, aqui nessa imagem, a gente observa, por exemplo, um átomo de hidrogênio sozinho, com seu único próton e seu único elétron, né? E observem aqui já dois átomos de hidrogênio que se aproximaram, até que ocorreu essa superposição dos orbitais. E aí, a partir desse momento, eu tenho o chamado compartilhamento de elétrons, né? Então, os elétrons estão agora emparelhados nos orbitais que se superpuseram e são atraídos por ambos os núcleos, unindo os átomos. Então, esses dois elétrons eles passam a pertencer aos dois átomos da ligação covalente. Bom, se a gente fazer um corte circular transversal, né, se a gente passar esse corte aqui bem no centro dessa ligação, a gente vai observar que a ligação que foi produzida é uma ligação esférica. E isso é muito importante dentro da química orgânica, porque ela vai explicar algumas informações relacionadas à estrutura dos compostos mais adiante, quando a gente for falar dos confômeros. Então, a ligação hidrogênio-hidrogênio, né, que nós acabamos de ver, ela é simetricamente cilíndrica. É uma ligação formada pela superposição frontal. Quando eu digo superposição frontal, é porque esses orbitais, né, fizeram essa superposição de forma frontal, um de frente para o outro, né, de dois orbitais atômicos, então ao longo de uma linha desenhada entre os núcleos. Essa ligação a gente pode chamar de ligação simples ou de ligação sigma, representada aqui por essa simbologia. Observem que quando os dois átomos de hidrogênio estão separados, eles possuem uma quantidade de energia que é maior do que quando eles estão unidos na molécula de H2. Né? Lembrem do que nós falamos. Por que os átomos vão se ligar? Para atingir um nível de energia menor. Então, ocorre uma liberação de 436 kJ/mol devido a essa superposição frontal entre estes dois átomos de hidrogênio. Aqui, nesse outro gráfico, mostra para a gente, tá certo? A quantidade de energia quando esses dois átomos estão muito próximos, e aí a gente pode falar que eles foram, de uma certa forma, obrigados, vamos supor, a se aproximar mais do que deveria, né? Então, por isso que essa quantidade de energia é muito maior do que quando eles estão separados. Olhem aqui, lembrem, quando eles estão separados, eles têm uma quantidade de energia maior do que eles estão juntos. Mas por que aqui juntos eu tenho uma quantidade de energia maior?
porque existe a chamada distância internuclear, que é a distância, vamos colocar, perfeita, né, de aproximação entre dois núcleos. A partir de um determinado momento, ao invés desses núcleos, né, terem uma força de atração pelo elétron dos átomos, eles passam a ter uma força de repulsão pelo outro. Então, isso faz com que a quantidade de energia aumente muito. É por isso que quando eles estão muito próximos, a quantidade de energia é maior do que quando eles estão separados. E quando eles se encontram na distância ideal, né, que é a distância internuclear, caracterizada pelo comprimento da ligação que se formou, vejam lá, essa quantidade de energia ela é menor. Então, dessa forma, a gente consegue entender a relação energia e a distância entre os átomos quando eles vão produzir aí uma ligação. E aí, a partir desse momento, é importante a gente observar e entender o que seriam os orbitais híbridos, tá certo? Então, eu vou colocar aqui para vocês o caso do orbital híbrido sp3, né, que vai ser o orbital mais comum e todos os átomos de carbono eles vão possuir esse tipo de orbital. Então, olhem lá. O carbono ele possui 4 elétrons de valência, tá certo? Que são os orbitais 2s e 2p. Os outros, né, eles estão em camadas já fechadas, que é um s2, que é os elétrons que estão no orbital 1s2, tá bem? Então, olhem lá. Como o carbono ele tem 4 elétrons de valência, ele é capaz de formar 4 ligações idênticas, né, que a gente já sabe que estão orientadas aos vértices de um tetraedro regular. Com isso, eu tenho um ângulo de ligação de 109,5 graus. O problema é que, observem que esses elétrons estão em orbitais diferentes. 2 estão em orbitais s e 2 estão em orbitais p. Então, como é que esse carbono, que tem 4 elétrons de valência, estando 2 em um orbital s e 2 em um orbital p, podem formar 4 ligações idênticas? Então, quem observou isso foi Linus Pauling, em 1931. Então, ele mostra, né, como um orbital s e 3 orbitais p em um átomo podem se combinar matematicamente para que eles se tornem híbridos. Então, na realidade, o que ocorre é que vai ocorrer uma soma, né, entre esses orbitais s e p, formando os orbitais híbridos do tipo sp3. Então, até aqui, a gente conheceu o orbital s, né, com a sua representação esférica, o orbital p, né, com a sua representação em formato de halteres, com um nó, o orbital D, né, com aqueles 5 tipos de orbitais diferentes, né, aquelas 5 estruturas diferentes, e o orbital F também com aquelas 7 estruturas diferentes. Então, a partir desse momento, a gente conhece um outro tipo de orbital, que a gente chama então de orbital híbrido, que é quando os orbitais S e P se somam. E aí eu tenho o orbital do tipo sp3, era para ser um círculo, tá? Esqueçam aqui deixa eu até apagar, do tipo sp3, tá certo? Então, esse orbital híbrido, né, ele é formado, né, pela soma entre os orbitais s e os orbitais p. São formados 4, né, porque a gente tem, na realidade, 4 orbitais, né, um orbital s com 3 orbitais p. Lembrem que o s é representado por um quadrado e o p por 3 quadrados. Então, é a soma de um orbital s com 3 orbitais do tipo p. Então, o conceito de hibridização, né, explica o fato do carbono possuir 4 ligações tetraédricas equivalentes, ou seja, 4 ligações tetraédricas idênticas, todas orientadas, né, ao vértice de um tetraedro regular. Então, aqui eu tenho uma representação, né, um esquema de como é que essa hibridização ocorre. Então, a hibridização nada mais é do que a soma entre os orbitais que são diferentes para que, então,
forme-se um orbital híbrido. Então, eu tenho aqui a soma do orbital S, do carbono, da camada de valência, com os 3 orbitais do tipo P da sua camada de valência. Então, eles se somam e formam 4 orbitais do tipo sp3. Observem que esse orbital ele é diferente, né? Se eu olhar exclusivamente aqui para um deles, vou pegar aqui só um deles, observem que eles têm um lóbulo maior e um lóbulo menor, né? Então isso gera uma diferenciação do que era o orbital P, onde os 2 lóbulos eles eram idênticos. E uma diferenciação do orbital S, aonde, né, a sua representação é uma esfera. Aqui na figura abaixo, eu tenho a representação desses orbitais na direção, na direção dos vértices de um tetaedro regular. Observem aqui, né, que o mais importante é o lóbulo maior dos orbitais híbridos sp3. Né? Os orbitais, o lóbulo menor, ele vai ser um orbital que não será ocupado. Aqui, os orbitais sp3, né, que são assimétricos, como eu havia falado, o maior e o menor. Então, aqui estão os orbitais híbridos sp3, né, que formam as ligações mais fortes do que as dos orbitais S ou P. Essa é uma informação também bem importante. E aqui eu tenho uma descrição, né, detalhada de um orbital híbrido sp3. O lóbulo menor, um lóbulo maior, né, assimétrico, com o nódulo, né, aqui no nó, aqui no meio, que representa uma região onde não ocorre a probabilidade da ocupação, né, da presença de um elétron. Aqui eu já mostro para vocês, né, as 4 ligações covalentes que são equivalentes, né? Todas vão possuir aqui um comprimento de ligação, todas, tá? Eu só estou indicando uma, mas todas apresentam o mesmo comprimento. O comprimento de 1,09 angstroms ou 109 picômetros, tá? É o comprimento da ligação entre o carbono e o hidrogênio, qualquer uma destas 4. E todas vão possuir um ângulo de ligação de 109,5 graus. Uma informação importante é sobre esta representação. A linha em cunha, tá? Aqui representada, tá? A linha em cunha. E aqui a linha tracejada. Bom, o que elas representam? Imagine que você tem uma folha de papel, tá certo? Então, a linha em cunha, ela representa uma ligação que se projeta para cima do papel. E a linha tracejada para baixo. Então, coloque esse papel, né, de frente para você. A linha em cunha, ela sai do papel e vem na sua direção. A linha tracejada, ela sai do papel e vai na direção contrária. Essa é uma maneira, né, que os estudiosos encontraram para, em uma folha, né, em um papel, ou no caso aqui também no computador, a gente ter uma representação que possa sugerir como de fato é a tridimensionalidade destas moléculas, porque eu não tenho uma molécula onde todas estão no mesmo plano, né? Elas são moléculas tridimensionais. E aqui eu tenho a representação em bolas, né? Vejam lá o carbono com as ligações de hidrogênio, né? Que uma outra também representação. Então, como a gente já falou, essas ligações, né? Sempre que uma ligação entre um carbono e hidrogênio se forma, né? Tem uma força de ligação de 436 kJ. Essa força de ligação é a energia liberada quando a ligação se forma e é a energia que precisa ser fornecida para quebrar essa ligação, tá bem? Isso dentro da química orgânica é fundamental. Sempre que eu tenho a formação de uma ligação química, eu vou ter a liberação de energia. E sempre que eu tenho a quebra, eu preciso fornecer energia para que aquela quebra possa ocorrer. Aí aqui eu vou mostrar o orbital híbrido sp3 dentro de uma estrutura um pouco mais complexa. Vimos na do metano, agora na do etano, né? Então, a hibridização anterior
também justifica a ligação conjunta dos átomos de carbono e cadeias, né, e anéis para tornar possível muitos milhões de compostos orgânicos, né? Então é através dessa hibridização que eu tenho uma explicação para toda a diversidade, né, e tamanhos de cadeias diferenciadas, abertas e fechadas que eu posso encontrar dentro dos compostos orgânicos, tá? Então, o etano é uma molécula simples, né, mas um pouco mais complexa quando eu olho para a molécula do metano, que era quando só tinha um átomo de carbono. Então, está aqui o etano, tá bem? Vejam lá, eu tenho uma ligação simples entre dois átomos de carbono e cada carbono faz 4 ligações, com 3 hidrogênios e uma com o carbono. Carbono é tetravalente, tá? E aqui eu tenho a representação, né, tridimensional dessa molécula do etano. Lembrando, aqui eu tenho também o mesmo comprimento de onda, tá? 109 picômetros, e tenho também o mesmo ângulo de ligação, que é o de 109,5 graus. Vejam aqui, né, através da representação dos orbitais híbridos, né, essa superposição frontal entre o átomo de carbono com outro átomo de carbono. Então, aqui eu tenho a ligação carbono-carbono, e aqui entre o carbono e hidrogênio. O do hidrogênio ele está aparecendo esférico porque o hidrogênio ele só tem um orbital, que é o orbital S, que é um orbital esférico. Então, por isso que essa ligação, ela, apesar de ser frontal, ela tem uma diferenciação dessa ligação, aonde aqui eu tenho uma superposição frontal de um orbital S esférico com um lóbulo, né, do carbono híbrido, um lóbulo do orbital híbrido do carbono, e no carbono-carbono eu tenho a superposição de dois orbitais híbridos sp3 de dois átomos de carbono. Então aqui eu já coloquei, né, essa superposição frontal de orbitais híbridos sp3. Os 3 orbitais híbridos sp3 remanescentes, eles vão se sobrepor aos orbitais 1s dos outros átomos de hidrogênio. Lembrem que o carbono é tetravalente, cada um deles está fazendo 4 ligações, e o hidrogênio ele é monovalente, ele só faz uma ligação. E aqui eu tenho, né, vejam lá, o comprimento de onda, né, ainda agora eu tinha falado que era de 109, na realidade, por ela ser uma molécula um pouco maior, existe o 109 picômetros, desculpa gente, eu estava olhando para cá, 109 picômetros, né, que é o comprimento da ligação carbono-hidrogênio, igual lá no metano, mas a ligação carbono-carbono ela é um pouco maior, ela é de 153,51 picômetros, né? Então ela tem essa diferença aqui, né, de tamanho do comprimento da ligação. Isso está explicado pelo tipo de superposição, que aqui é frontal entre dois orbitais híbridos sp3, e aqui é frontal entre um orbital híbrido sp3 com um orbital s. Tá? E o ângulo da ligação ele se diferencia levemente do ângulo do tetaedro regular, que é de 109,5, e aqui passa a ser 111,17. Tá? A força da ligação carbono-hidrogênio é de 423 kJ/mol. Eu não estou lembrando muito bem quanto era da primeira, mas daqui a pouco vai aparecer uma tabela com o resumo de todas essas forças, e a gente vai poder fazer uma comparação. A ligação carbono-carbono, né? Aqui vejam que são tipos diferentes de ligações. Então essa é a energia, né, de quando a ligação é formada, e é a energia de quando ela é quebrada, é a energia que eu preciso fornecer para conseguir quebrar aquela ligação. Eu vou sempre estar mostrando para vocês o valor tanto em kJ/mol como em quilocaloria/mol, tá certo? Aqui eu vou mostrar um outro orbital híbrido, tá? Eu mostrei para vocês o orbital sp3, aqui eu vou mostrar o sp2. Vou usar como exemplificação a estrutura do etileno ou eteno, né? Que é o composto mais simples de carbono com uma ligação dupla. Então, no etileno ou eteno, né?
todos os átomos de carbono são tetravalentes. O etileno, ele é plano e cada ligação carbono-hidrogênio tem uma força de 465 kJ/mol e a força carbono-carbono é de 728 kJ/mol. Vejam, a força da ligação carbono, que antes era 400 e alguma coisa, aqui passa para 728, quase duplica, né? E isso vai ter uma explicação. Então, olhem lá, no eteno ou etileno, tá? O etileno é o nome usual. E eteno é o nome segundo a IUPAC, mas isso é uma conversa que a gente vai ter na aula 2. Então, no etileno, veja que eu tenho uma ligação dupla entre dois átomos de carbono, tá certo? Está aqui essa ligação dupla. Vejam que a ligação ela é mais curta, antes era 153, aqui passa para 133,9. Eu tenho um ângulo também que aumenta, passa de 109,5 no metano para 111 no etano e agora 121 para o etileno. Então eu tenho aí uma elevação desse ângulo, desviando do ângulo ideal de tetaedro regular. Percebam, e aí eu quero voltar aqui para o comprimento da ligação, que os átomos aqui de carbono vão estar mais próximos, tá certo? E essa vai ser uma explicação do porquê a força da ligação entre um carbono e um carbono no etileno é maior. Porque eu tenho uma ligação que agora é mais curta, que é um resultado do fato desses dois átomos de carbono estarem dividindo dois pares de elétrons e não somente um. Então, no etileno, né, o orbital 2s ele vai se combinar com dois dos três orbitais 2p. Então, o orbital híbrido sp2 ele vai se diferenciar do orbital híbrido sp3 porque lá eu peguei um orbital s no sp3, tá? E somei com três orbitais p. E aí deu o sp3. Aqui eu vou somar um orbital 2s, tá? Opa, um orbital s, vou apagar isso aqui, tá? Um orbital s com dois orbitais p. Aí vai dar um orbital sp2, tá? O sp2 ele vai ter uma estrutura muito semelhante, tá? ao orbital híbrido, tá ok? Né? Vão ser formados três orbitais do tipo sp2, né? Veja que eu tenho 1 mais 2, então sp2 que vai dar três orbitais deste tipo. E um dos orbitais, né, do carbono ele não sofre hibridização e ele vai permanecer ali intacto da maneira que ele é. E qual é a maneira que ele é? Vamos ver aqui nessa imagem que a gente consegue ver melhor. Esse daqui, em roxo, é o orbital que não vai hibridizar do carbono. Ele é o orbital P. Os outros são os três orbitais do tipo sp2. Então, aqui eu tenho uma visão, né, que é uma visão lateral, e aqui eu tenho uma visão superior, né, desse orbital híbrido, desse carbono que sofreu hibridização do tipo sp2. Aqui eu teria aquele orbitalzinho menor, lembra que ele é desta maneira, né? Eu tenho um orbital pequenininho, ele está omitido porque ele não nos interessa. Então, a representação dele só iria complicar um pouco a nossa vida. Tá bem? Então, vejam aqui, quando um carbono hibridizado sp2, quando ele se aproxima de outro carbono do tipo sp2. Então, eu vou ter bem aqui uma superposição frontal, tá? Nesse caso, eu vou ter um outro tipo de interação, que não vai ser uma superposição frontal, que é quando um orbital se sobrepõe ao outro. Aqui, eu vou ter, né, uma interação lateral,
né, uma superposição lateral. Eles não chegam de fato a se superpor, mas ocorre uma interação entre os orbitais híbridos do tipo sp2. Isso daqui não indica uma tripla ligação. Na realidade, eu tenho duas. Uma aqui, deixa eu apagar que ficou feio. Então, eu tenho, na realidade, uma aqui. E como aqui é o mesmo orbital, onde o elétron pode passear tanto aqui como aqui embaixo, então eu tenho uma segunda ligação, que pode ocorrer tanto em cima quanto embaixo. Então, eu tenho uma ligação dupla. E desta maneira, deixa eu voltar aqui. Então, desta maneira, é que eu tenho a formação da ligação dupla, né, no caso dos átomos de carbono. As demais, vejam lá, são superposições do sp2 com um orbital s do hidrogênio. Então, eu vou ter, né, essa estrutura aqui. Deixa eu voltar aqui. Nossa, ficou um desenho só, né? Pronto. Então, eu vou ter isso aqui, dois átomos de carbonos com uma superposição frontal e a lateral, que pode ocorrer tanto em cima quanto embaixo, e aqui os orbitais que sobram, tá certo? Lembra que foram formados somente 3 orbitais híbridos, sp2, então um aqui com hidrogênio e esse aqui com esse outro hidrogênio. E é isso que a gente consegue ver aqui. O orbital sp2, o orbital p que não hibridizou, pode ser tanto em cima quanto embaixo, e aqui um hidrogênio, dois hidrogênios. Então, esta é a hibridização do tipo sp2. E eu tenho um terceiro tipo de orbital híbrido, que é o orbital sp, que a gente vai ver sendo aplicado na estrutura do acetileno ou etino, né, que é um hidrocarboneto mais simples com uma ligação tripla. Então, aqui, para o híbrido sp, né, o orbital s, 2s, né, do carbono, ele vai hibridizar apenas com um único orbital p. Lembre que o carbono tinha um s e 3p. Para o orbital sp3, ele hibridizou todos, e aí formou 4 orbitais híbridos sp3. No sp2, ele pegou um orbital s com 2 p's, então ele formou 3 orbitais sp2 e ficou com um p não hibridizado. Aqui ele vai pegar um s com um p e vai hibridizar, formando 2 orbitais do tipo sp, restando aí 2 não hibridizados. Tá? Então, vejam lá, o orbital sp, né, ele vai ter aí esse ângulo de 180 graus entre os seus lóbulos. E aqui nessa estrutura, apesar de estar um pouquinho, vamos dizer assim, complicada, mas o cinza seria o orbital sp, que foi hibridizado. Aqui na lateral, né, na horizontal, eu tenho um orbital p, que não sofreu hibridização, e aqui na vertical eu tenho outro orbital p, que não sofreu hibridização. Então, eu tenho um na vertical, 2 na horizontal, 3 e 4, porque aqui eles não são o mesmo orbital. Lembre que o orbital sp, os híbridos, eles têm um maior e um menorzinho, e o menorzinho a gente não está representando. Então, os dois orbitais sp estão separados em um ângulo, né, de 180 graus, um do outro no eixo x, enquanto que os orbitais p remanescentes, né, aqueles que não sofreram hibridização, estão situados no eixo y e no eixo z e são perpendiculares, né, a esse orbital hibridizado. Aqui nessa imagem a gente consegue observar, vejam lá, a superposição frontal entre os orbitais sp de 2 átomos de carbono,
está aqui o carbono, aqui está o outro carbono. Então, está aqui a superposição frontal, tá ok? A primeira ligação. Vejam aqui na vertical o orbital P que não hibridizou. Então, eu tenho uma superposição lateral que pode ser na parte de cima ou embaixo, formando uma segunda ligação. E tenho um terceiro orbital aqui que também não hibridizou, que é um outro segundo orbital P que não hibridizou, que também pode causar uma interação lateral, tanto deste lado quanto do outro lá atrás, formando uma terceira ligação. Então, desta forma, eu consigo perceber que aqueles carbonos que sofrem uma hibridização do tipo sp, eles vão ser caracterizados por apresentar uma ligação tripla. Aqueles carbonos que sofrem uma hibridização do tipo sp2, eles vão ser caracterizados por ter uma ligação dupla. E aqueles átomos de carbonos que têm uma hibridização sp3 são caracterizados por terem somente ligações simples. Tá? Então, aqui eu coloco, né, a superposição frontal dos orbitais híbridos sp de cada carbono e a ligação mais forte, ela está aqui representada por essa superposição em cinza. E a superposição lateral dos orbitais P, né, que não sofreram hibridização, que estão ao longo do eixo Z e do eixo Y, né, eles vão formar a chamada ligação π. E aí eu tenho, né, o compartilhamento de 6 elétrons e a formação da ligação tripla entre dois átomos de carbono. Vejam a distância mais curta, 120,3 graus, o comprimento de ligação. Vale destacar a força das ligações, que são agora maiores, né? Justamente porque eu tenho mais elétrons ali, né, naquele meio entre os átomos de carbono, fazendo com que eles se mantenham unidos. E aqui nessa tabela, a gente pode fazer uma comparação, né, tanto da ligação quanto do comprimento de onda entre os átomos mais importantes, que é carbono-carbono e carbono-hidrogênio. Vamos ver primeiro carbono e hidrogênio. Né? Então, aqui eu tenho metano, né? Então eu tenho uma ligação, o comprimento da ligação aqui, né, onde o carbono é hibridizado do tipo sp3, é de 109. A mesma coisa quando ele está no etano, que também é uma hibridização do tipo sp3. Né? Vejam lá. Mas quando a hibridização passa para sp2, eu não vou ter ainda uma variação, tá? Mas aqui no sp eu vou ter a variação. Vai passar para 106 o comprimento da ligação. As principais variações vão ocorrer carbono-carbono. E aí eu vou mudar aqui a cor, só para que a gente veja melhor. Então, vejam lá. Aqui, carbono-carbono. A força da ligação, 376 kJ/mol. E aqui está em quilocaloria, eu não vou citar, vocês podem observar. Eu vou citar só em kJ/mol. Quando passa para a hibridização sp2, onde eu passo a ter 4 elétrons, né, ali naquele processo de aproximação entre os carbonos, a força da ligação passa para 728, e quando a hibridização é sp3, ela passa para 965. A mesma coisa acontece, né, com o comprimento de ligação. Né, enquanto que aqui a superposição gera um comprimento de ligação de 154 picômetros, à medida que ele hibridiza para sp2 e sp, esse comprimento da ligação ele se torna menor. Justamente, uma maior quantidade de elétrons entre os átomos faz com que eles se aproximem um pouco mais. E isso, consecutivamente, resulta na força, né, de ligação para que a energia é liberada na formação e a energia que eu preciso fornecer caso eu queira quebrar aquela ligação.
A gente vai entender agora que, né, esse fenômeno da hibridização, que é a soma de orbitais diferentes para a formação de um orbital híbrido, né, um orbital que seja aí o resultado dessa soma, né, de orbitais diferentes, ela não vai ocorrer basicamente somente para o carbono, ela vai ocorrer também para outros átomos, como para o átomo de nitrogênio, oxigênio, fósforo e enxofre. Cito esses átomos porque são átomos que vão ocorrer dentro da química orgânica em algumas funções químicas, tá bem? Porém, o átomo de carbono é o átomo mais importante para que a gente entenda esse fenômeno da hibridização. Mas a gente vai ver agora como é que essa hibridização ela ocorreria para estes outros átomos, tá certo? Então, as ligações covalentes formadas por outros elementos também podem ser descritas utilizando orbitais híbridos. E aqui eu tenho o caso, por exemplo, do nitrogênio, onde eu teria um ângulo de ligação muito próximo entre as ligações, né, no caso aqui de 110,3 graus e aqui de 107,1 grau. E o interessante é que esse par solitário ele atua como um quarto componente, né, dessa estrutura dessa molécula, né? Então, o nitrogênio ele hibridiza para formar 4 orbitais híbridos sp3, exatamente como o átomo de carbono faz, né? Um dos 4 orbitais sp3 ele vai ser ocupado por 2 elétrons não ligantes. Então, aqui ele vai ter essa ocupação, enquanto que nos demais, né, eu vou ter um elétron em cada, né, e aí eu vou ter a formação desta ligação. Então, a superposição desses orbitais do nitrogênio preenchidos pela metade com os orbitais de outros átomos vai resultar, no caso aqui, na metilamina. Então, aqui mostra, na realidade, que eu vou ter 4 orbitais híbridos, né? Só que aqui eu vou ter ocupações, né, diferentes. Aqui é o metil, aqui é o nitrogênio e aqui um par solitário. Mas o fenômeno da hibridização também ocorreu para o nitrogênio. Um outro exemplo é o caso do oxigênio, e aí a gente tem como exemplo o metanol, né, onde eu tenho um átomo de oxigênio ligado a um átomo de carbono, né, o metanol que também pode ser chamado de álcool metílico. Aqui no metanol, eu vou ter também, né, a hibridização do tipo sp3 para o átomo de para o átomo de oxigênio, desculpa, dos quais 2 desses 4 orbitais híbridos sp3 vão estar ocupados por pares de elétrons solitários, não ligantes, a mesma coisa que ocorreu para o nitrogênio, né? Então aqui eu vejo esses orbitais híbridos sendo ocupados por pares solitários. E os outros 2 vão formar ligações. Vejam que aqui o ângulo, né, ele é próximo aos 109, ele é de 108,5 graus. Outros 2 exemplos são os casos do fósforo e do enxofre. O fósforo, pessoal, ele vai ter o que nós chamamos de octeto expandido. Ele é um átomo que ele pode expandir a sua última camada de valência para até 10 elétrons ao invés daqueles 8 que a regra do octeto ela preconiza. Tá? Então, em função de suas posições, né, no terceiro período, tanto o fósforo quanto o enxofre podem expandir seus octetos do nível mais externo. E aqui eu tenho esse exemplo, né, onde o fósforo está fazendo 5 ligações. 1, 2, 3, 4, 5. Lembram? Linha em cunha projetando para a frente do plano. Então, você está vendo o computador, né, pelo celular, essa linha em cunha é como se ela estivesse vindo na sua direção. E a linha tracejada, ela está indo para trás da tela do computador, para trás da tela do celular, tá bem? Então, isso é uma maneira da gente, de uma certa forma, desenhar as moléculas através da sua
tridimensionalidade. E vejam que o fósforo, por ter 5 ligações, né, ele está aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso porque cada linha representa o compartilhamento de dois pares de elétrons, de dois elétrons. Né? Então eu tenho aí 10 elétrons na última camada, né? Uma expansão do octeto. Esse fósforo tem uma hibridização do tipo sp3, né? E o fósforo ele aparece com mais frequência nas moléculas biológicas chamadas de organofosfatos, que são compostos que contêm um átomo de fósforo ligado a 4 átomos de oxigênio, né? E um desses átomos de oxigênio se liga a um átomo de carbono, como vocês podem ver aqui no fosfato de metila. Vejam lá, 4 átomos de oxigênio e um dos oxigênios está ligado a um átomo de carbono. Então, eu tenho um organofosfato. Posso também ter os exemplos dos tióis, né? Que são átomos, são moléculas que vão apresentar o enxofre. Né? Então, aqui eu tenho, por exemplo, o átomo de enxofre ligado a 2 átomos, né, um ao hidrogênio e ao carbono, e eu tenho 2 pares de elétrons solitários ocupando esses orbitais hibridizados. Né? Então, aqui no metanodiol, tá, que é um composto produzido por bactérias, eu tenho esse tipo de ligação, um enxofre ligado a um hidrogênio e a um átomo de carbono. A mesma coisa acontece aqui no exemplo da molécula abaixo, que é o sulfeto de dimetila, que é quando eu tenho sulfeto, a gente vai ver mais lá na frente, é quando eu tenho um enxofre ligado a 2 átomos de carbonos, né? Entre 2 átomos de carbono, atuando como um heteroátomo. Heteroátomo porque se eu imaginar uma linha de carbonos, eu vou ter um átomo diferente ali no meio. Tá bem? E aquele é tiol porque ele está ligado a um hidrogênio. Tá certo? Então, aqui eu tenho a mesma situação. É um carbono hibridizado sp3, cujos pares solitários, no caso 2, né, ocupam, né, 2 desses orbitais híbridos que foram formados. E aí, a gente chega na chamada teoria do orbital molecular, que é uma outra teoria, né, que tenta explicar como é que uma ligação ocorre. Essa teoria ela é um pouco mais complexa e ela exige muito estudo, né, para que a gente possa discorrer sobre ela. Como o objetivo da nossa disciplina não é adentrar, né, na teoria do orbital molecular, a gente vai apenas entender o que essa teoria nos explica. Vale lembrar que a teoria da ligação de valência, que foi a primeira teoria que tentou explicar como é que uma ligação é formada, ela, né, trata da superposição, né, de orbitais, uma superposição frontal, e que a ligação se forma, né, trata da questão da formação dos orbitais híbridos, sp3, sp2 e sp, e mostra como é que a ligação sigma, as ligações pi, elas são formadas. Né? A ligação sigma através de uma superposição frontal e a ligação pi, né, vamos imaginar que a minha mão ela é um orbital, então na superposição frontal eu tenho, né, de fato, efetivamente, uma se sobrepõe à outra, mas a ligação, a superposição lateral, eles não chegam a se sobrepor, mas tem uma interação. Essa interação aqui, que pode ocorrer por cima ou por baixo, é a ligação π. Tá? Então, o que diz a teoria do orbital molecular? Então, a teoria do orbital molecular descreve a formação da ligação covalente como proveniente de uma combinação matemática de orbitais atômicos, função de onda. Tá certo? Lembrem que o orbital atômico é a resposta de uma equação de onda. Bom, então, é a combinação matemática de orbitais atômicos em átomos diferentes para formar os chamados orbitais moleculares. O orbital molecular ele vai descrever então uma região do espaço em uma molécula onde os elétrons têm a maior probabilidade de serem encontrados. Tá? Esse orbital molecular ele vai possuir um tamanho, uma forma e uma energia específica.
E essa combinação, né, de orbitais atômicos, e nessa teoria a gente não tem a figura do orbital híbrido, sp3, sp2, sp, porque a gente está falando de uma outra teoria. Nessa teoria vão existir duas combinações possíveis de orbitais, tá? Que é uma através de um modo aditivo e outra através de um modo subtrativo. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um exemplo de uma combinação de orbitais atômicos. Então, aqui eu tenho um orbital atômico e aqui eu tenho outro orbital atômico, tá? Eles vão se somar, tá certo? Para se combinar para formar um orbital molecular. Então, quando essa combinação ela é aditiva, tá certo? Ocorre a formação de um orbital molecular que a gente vai chamar de orbital molecular ligante. Então, a combinação aditiva conduz à formação de um orbital molecular que possui menor energia e uma forma que lembra de um ovo. Lembrem, a ligação, né, ela sempre vai ser formada com o objetivo de que os átomos diminuam as suas energias e com isso tenham maior estabilidade, tá certo? Então, uma combinação aditiva produz menor energia no orbital molecular formado, tá certo? E quando ela é positiva, né, quando ela é aditiva, na realidade, eu tenho um orbital molecular que a gente chama de ligante, que vai ser um orbital molecular preenchido, onde os elétrons vão de fato residir. Quando eu tenho uma combinação que é subtrativa, né? Então vamos supor aqui um orbital atômico positivo com um negativo, eu tenho, né, uma combinação subtrativa. Isso vai gerar a formação de um orbital molecular não ligante. Lembrem do que eu acabei de falar para vocês. Aqui eu não vou ter orbital híbrido, sp3, sp2, sp. Eu vou ter dois tipos de orbitais, né, que vão se formar através de um modo aditivo ou através de um modo subtrativo, tá certo? Então, através do modo subtrativo, né, a combinação subtrativa conduz à formação de um orbital molecular que possui energia muito maior e apresenta um nó entre os núcleos. Então, observem aqui como é a estrutura de um orbital molecular ligante, oval, tá? Tem menor energia do que os orbitais atômicos anteriormente, né, que deram origem a ele, e aqui um orbital molecular antiligante, se assemelha muito ao orbital P, né? Tem um plano nodal, um nó ali entre os lóbulos, onde a probabilidade de você encontrar um elétron é zero, tá certo? Então aqui, orbital molecular ligante, preenchido, e aqui um orbital molecular antiligante. Vai ser um orbital onde não vai ocorrer preenchimento por elétrons. Aqui nessa imagem a gente consegue observar, vejam lá, um patamar de energia, tá? Aqui eu vou colocar uma linha aqui para vocês observarem melhor. Então, patamar de energia onde eu tenho um orbital atômico S com outro orbital atômico S, com um nível de energia aqui. Se a combinação entre eles for aditiva, vai formar um orbital molecular ligante, com uma quantidade de energia menor. Olha o nível de energia de antes e agora olha o nível de energia do orbital molecular ligante. Um orbital que vai ser preenchido. Caso a combinação desses orbitais atômicos sejam destrutivas, né, ou subtrativas, vocês vão encontrar esse termo destrutiva, vocês vão ter um patamar de energia maior. Bem aqui vai se encontrar o orbital molecular antiligante, que não vai ter a tendência a ser preenchido. Então, isso, né, é o que vai nos formar, o que vai nos informar a teoria do orbital molecular. O orbital molecular ligante, né, os elétrons passam a maior parte do tempo nessa região entre os dois núcleos, né, que vão estar unindo os átomos. E o orbital molecular antiligante, quaisquer elétrons que ele contenha
não podem ocupar a região central entre os núcleos, onde existe um nó, e não podem contribuir para uma ligação. Por isso que eles recebem esse nome de antiligantes. Então, os orbitais moleculares, né, ligante e antiligante, π, eles vão resultar, né, da combinação de dois orbitais atômicos P na molécula. E aí eu coloco para vocês aqui essas estruturas, né? Então, aqui é uma combinação destrutiva, né? Vejam um plano nodal que não estimula a formação de ligação. E aqui eu tenho o orbital molecular ligante. Então, ele se formou quando aqui era... Deixa eu mudar de cor, senão ninguém vai ver. Então, o orbital molecular ligante ele se forma quando houve a combinação dos lóbulos positivo com positivo, negativo com negativo. Então, está aqui o orbital molecular ligante. Se essa combinação for positivo com negativo e negativo com positivo, né? Aí eu vou só riscar aqui para não ficar confuso, eu tenho o orbital molecular antiligante, né? Com a mesma linha de raciocínio sobre a energia. O orbital molecular antiligante, né, ele tem mais alta energia, porque ele tem um nó, está bem aqui, tá? Tem um nó entre os núcleos e resulta da combinação de lóbulos de sinais algébricos opostos, positivo com negativo, negativo com positivo. Já o orbital molecular π ligante, ele tem mais baixa energia, não tem um nó entre os núcleos e resulta da combinação de lóbulos de orbital P com o mesmo sinal algébrico, positivo com positivo, negativo com negativo. Então, essa é a orientação, né, quando eu tenho aí a combinação entre orbitais do tipo P.